Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar da Empower. Hoje nós temos um webinar daquela série no qual as empresas compartilham com vocês os conhecimentos mais técnicos de sua expertise. Então, eu sou a Andressa da Empower, para quem ainda não me conhece. Eu cuido das solicitações que vocês fazem na nossa plataforma e também do relacionamento com as empresas mentoras. Hoje eu vou ajudar na mediação desse webinar. E complementando o time da Empower, nós temos a Brenda, que vai cuidar da curadoria de perguntas. Bem-vinda, Brenda. Obrigada, Andressa. Boa noite aí para todo mundo, pessoal. Eu sou a Brenda, gestora de projetos nacionais da Empower e responsável pelo programa de relacionamentos com a B3. Espero que vocês gostem, aproveitem muito e façam muitas perguntas também através do nosso chat. Isso aí, pessoal. Então, sigam os conselhos da Brenda, mandem várias perguntas aí. E lembrem de se identificar nas perguntas, tá? Falando qual aí vocês fazem parte, qual a necessidade. Para quem ainda não conhece a Empower, pessoal, nós criamos programas de relacionamento para conectar os jovens das organizações estudantis com as principais empresas do país. Então, nosso objetivo é justamente compartilhar conhecimento como esse de hoje das nossas empresas mentoras, para que vocês consigam replicar o projeto de vocês nas OEs, ou ainda temas que sejam relevantes para o desenvolvimento profissional de vocês, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a Empower e acessar também as nossas redes sociais, todos os links estão na descrição da live, tá? Juntamente com os links da Raizen também, tá bom? Então, por lá vocês conseguem saber de todas as novidades que a gente estiver fazendo aqui. E conseguem também se cadastrar na nossa plataforma, que é super simples e é gratuito, tá bom? Então, todos aí na descrição. Falando sobre o nosso webinar de hoje, na série Raizen, nós temos o tema Inovação na Geração de Energia. Esse foi um tema solicitado pelo Ramo Estudantil 3D e FD, Ramo Estudantil 3D UFJF, e também a parceria do 3D SACT do Conselho Brasil. Então, o 3D é em peso aqui hoje, quero ver todo mundo comentando nessa live, pessoal. Não se esqueçam de mandar as perguntas, certo? Então, para iniciar o nosso webinar, eu apresento primeiramente para vocês o Thiago. Ele é analista de desenvolvimento organizacional na Raizen e é nosso super parceiro também. É um prazer em ter você aqui com a gente, Thiago. Obrigado, Andressa. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Espero que vocês gostem aí do evento de hoje. A gente está muito animado por essa oportunidade que vocês nos deram. Façam muitas perguntas, aproveitem que a gente está muito aberto aí para trazer conteúdo bem legal para vocês. Isso aí. E o nosso gestor de hoje, que é o Sérgio Nórcia. O Sérgio atua como Performance Coordinator na Raizen e ele vai conduzir o webinar de hoje. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andressa. Tudo bem, pessoal? Acredito e espero que todos estejam todos bem. Né? Acho que a gente está passando por alguns momentos difíceis, mas vamos seguir. Espero que todo mundo bem e que esse tempo que a gente passe agora junto seja bastante proveitoso, não só para mim, mas acho que para todo mundo, ok? Então, vou começar aqui um pouquinho. Né? Contando um pouquinho da minha história, né? Quem é o Sérgio, né? Eu sou engenheiro químico de formação, né? Me formei na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. Saí da faculdade basicamente, entrei direto na Cosan na época e agora a Raizen, né? Eu sempre pratiquei algum tipo de esporte e tudo mais, né? Sempre quando eu era mais garoto, eu pratiquei beisebol. Então, lá nos 12 anos de idade, até uns 20, na cidade onde eu morava, que é Presidente Prudente, eu joguei um pouquinho de beisebol, né? Tinha lá o time. Como vocês podem ver, eu tenho uma descendência nipônica, né? Então, aqui no Brasil, o beisebol é muito esporte de japoneses, então acabei puxando esse lado, né? E ultimamente, aí no último ano e nos últimos períodos, eu acabei tendo que parar um pouquinho, mas eu também estava me dedicando ao CrossFit, né? Então aí tem uma foto minha aí, tudo estiloso, fazendo uma apresentação, mas também tem aí do lado, né, eu todo suado aí, tentando levantar algum peso um pouquinho mais aí, né? Coragem. Gosto muito de animais, né? Tenho um cachorrinho de estimação, uma cadelinha que chama Buba, né? Uma doguinha francesa, ela tá aí
fez 2 aninhos de idade semana passada, então minha companheira aí, a gente vai passear, né? Claro, sempre tomando os devidos cuidados, né? Mas a gente vai para cima e para baixo, né? Gosto muito de tendências digitais, sempre estou antenado em gadget, né? Eu quero ver aí, é um relógio novo, é o celular diferente, quais são as informações que a gente pega, que a gente consegue monitorar e tudo mais, né? E também gosto muito de atividades ao ar livre. Então, tem aqui, vamos para uma cachoeira, vamos sair aí andar, fazer uma caminhada, agora é menos frequente, né? Mas pegar aí, passear, sair aí pelo campo, assim, um passeio pelo campo, pela montanha, fazer uma trilha, gosto muito também, né? Contando um pouquinho da minha carreira dentro da Raizen, né? Eu entrei dentro da empresa como engenheiro de projetos, né? Então eu comecei como engenheiro de projetos, olhando o processo, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade de engenharia química e fui convidado lá. Na época a gente estava num boom em expansão aí de algumas usinas e tudo mais, fui convidado a ajudar todo esse processo de expansão das usinas. Então eu calculava balanço de massa e energia. Acho que para quem está aí das engenharias, né, acho que balanço de massa e energia é muito que a gente acaba olhando e fazendo, né? Então, balanço de massa e energia, dimensionamento de equipamentos, né? Até cheguei a acompanhar a implementação de alguns projetos, mas uma coisa aí, nesses primeiros 2 anos de empresa que eu tinha, é falar, ok, né, eu estou fazendo tudo isso, estou calculando, eu tenho muito fresco da faculdade, né? Mas e aí? Eu estou calculando os equipamentos, eles na prática, eles funcionam, eles estão dando a performance que eu lá atrás calculei, né? Então foi o que me motivou na primeira transição de carreira que eu tive, que eu saí da área de projetos e vim para a área de processos, né? Onde aí corporativamente a gente tem um time da Raizen que a gente acompanha e entende a operação das usinas. Acabei não falando, mas eu dentro da Raizen eu atuo na estrutura de EAB, que é o que a gente chama de açúcar, etanol e bioenergia, né? Onde a gente acompanha e tem todas as produções de açúcar, produção de etanol, né? Esses produtos. E aí a gente estava lá, comecei a entender um pouquinho mais o que é, né? Porque assim, a hora que a gente fala, a prática é diferente da teoria, e eu concordo, acho que realmente a hora que a gente vai lá, a gente tem algumas correções, alguns ajustes que a gente tem que fazer, né? Mas se a gente não tem a teoria muito bem interna da gente, muita coisa que está acontecendo, às vezes a gente não consegue entender o porquê das coisas estão acontecendo de uma certa forma e não de outra, né? Então, eu gosto sempre de pensar que para entender a prática, ela é diferente da teoria, mas para eu conseguir entender a prática, para entender o que está acontecendo, eu preciso ter o background da teoria para conseguir contextualizar muito bem, né? Então, esse foi meu primeiro movimento. Logo em seguida, aí depois fiquei até alguns anos como engenheiro nessa posição, ajudando as usinas a fazer açúcar, etanol, energia, né? Fui convidado, dada a minha vontade e entusiasmo de tecnologia, né? Fui convidado a trazer uma nova ferramenta tecnológica para as indústrias da Raizen. Então, a gente trouxe, hoje, a gente, como empresa, é capaz de aqui do meu computador, aqui de casa, né? Estou em home office por conta aí da pandemia, eu consigo entender e acompanhar como que estão os indicadores e a operação das usinas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de caldeiras, de geradores, mas aqui de casa eu consigo entender como que está a geração de energia de cada uma das usinas. Uma usina que tem lá no Mato Grosso do Sul, eu consigo ver aqui de casa, né? Por quê? Né? A gente está trazendo essa ferramenta muito mais digital, muito mais tecnológica, né? A gente consegue tomar decisões aí melhores, decisões mais acertadas, baseadas em dados e tirando aí um pouquinho de feeling, de achismo,
a gente consegue contextualizar muito mais a informação e as nossas decisões. Tá? Então, logo depois entendo que ainda está em processo de implementação, tá? A hora que a gente olha todas as nossas usinas, a gente está ainda finalizando essa transição, trazer informação do campo das usinas para um ambiente digitalizado, né? Mas aí eu fui convidado a mais uma iniciativa, mais uma transição, né? Então, hoje eu estou acompanhando e estou responsável pela eficiência energética das nossas operações, né? O que isso significa? Baseado até mesmo, a gente vai discorrer aí durante o nosso tempo, mas baseado numa visão de futuro e de longo prazo, onde a gente entende que a biomassa, né, o bagaço de cana-de-açúcar, a energia vai se tornar cada vez mais chave na nossa operação, no nosso dia a dia, né? A gente foi criada uma área dedicada dentro do corporativo industrial para olhar eficiência energética das nossas operações. Então, todos os temas relacionados aí à geração de energia, consumo de vapor, consumo energético, né? A gente está tentando entender, colocando todo mundo dentro do mesmo pacote, direcionando aí para a gente conseguir chegar lá na frente com muito mais eficiente, muito melhor aí como empresa, né? E até porque a gente pensa que essa questão ela vai dar sustentabilidade não só para a nossa operação hoje, mas também para a nossa operação futura. Tá? Então, isso é um pouquinho do que o Sérgio faz pessoalmente e dentro da empresa. Tá? Agora, trazendo um pouquinho mais de contexto da Raízen, né? O que é a Raízen? A Raízen, para quem ainda não teve oportunidade de ouvir falar e tudo mais, nós somos uma empresa que a gente tem basicamente dois grandes braços, né? A gente atua, tem um braço forte que onde eu trabalho, que é a EAB, né? Onde nós somos responsáveis aí por produzir açúcar, etanol, bioenergia, né? E tem um outro braço de comercialização de combustíveis, açúcar, etanol e tudo mais, né? Então, hoje a gente está à frente, né? São 23 usinas em operação. Basicamente, essas usinas que a gente tem dentro do nosso portfólio são 21 no estado de São Paulo e 2 fora do estado de São Paulo. Então, a gente tem uma usina de açúcar e álcool em Goiás, na cidade de Jataí, e outra em Mato Grosso do Sul, em Carapó, né? Onde a gente faz, né, açúcar, etanol e bioenergia. Dessas, algumas a gente tem, né, e até mesmo acho que um dos principais pontos aí é que a gente tem excedente de energia, a gente consegue gerar energia nas nossas usinas e com potencial de venda. Então, é um diferencial não só da Raízen, mas acho que do setor super. Pessoal, acho que a comunicação do Sérgio está um pouquinho instável, mas já está voltando aqui. Tudo bem aí, Sérgio? Ok? Agora sim. Vocês me escutam? Voltou. Sim. Tá bom. Então, pode seguir. Estava falando aí da parte de comercialização de combustíveis, que a gente tem aí a marca Shell, né, que é a nossa, todos os postos da marca Shell, a Raízen hoje ela é detentora da marca no Brasil. Né? Então, aí só para voltar um pouquinho, a Raízen ela nasceu da joint venture, né, da junção de duas empresas aí, da Shell e da Cosan, né? E aí nós somos a terceira maior empresa que a gente tem aí em faturamento no Brasil, ok? Então, acho que
faz muito sentido. A gente nasceu aí, tem 10 anos de empresa, mas a gente já nasceu grande e já nasceu aí com um potencial gigantesco de atacar e entender e influenciar muitas pessoas e muitos dias a dias e famílias, né? Acho que a gente pode colocar o vídeo. Saúde e sustentabilidade. A Raizen já entende da importância desse tema há muitos anos. E isso para a gente não é suficiente. A gente tem outros grandes projetos em andamento. Vim aqui para falar com vocês sobre um tema super importante nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Olá pessoal, eu sou o Ricardo Mussa, presidente da Raizen. Nós somos um dos maiores produtores de bioenergia e biocombustíveis do mundo. Temos produção de etanol, temos produção de eletricidade a partir do bagaço. A gente quer ir além. A gente está assumindo um compromisso público de reduzir em 10% a pegada de carbono da Raizen em todo o processo produtivo do etanol. Temos a ambição de ampliar o nosso portfólio de renováveis, com diversos projetos que estão se tornando realidade. Por exemplo, o etanol de segunda geração, onde a gente consegue aproveitar e produzir 50% mais etanol na mesma área plantada. Temos também o projeto de biogás. Esse é um projeto que pega um resíduo do etanol, que é a vinhaça, para a produção de biogás, que pode ser convertido em eletricidade ou em gás para ser utilizado na nossa própria produção de cana-de-açúcar, ou seja, uma economia circular. Tem também o projeto dos pellets, que é pegar o nosso bagaço de cana-de-açúcar e transformar ele em energia que pode ser exportada para a Europa, por exemplo, para a produção de energia elétrica, substituindo o carvão. Esses são alguns exemplos de projetos dentro da Raizen. Pessoal, isso está no nosso DNA. É um compromisso da Raizen com a sociedade e uma das chaves para o nosso sucesso. Vamos juntos? Muito legal esse vídeo, hein, Sérgio? Legal, não é? Bom, para começar então o nosso bate-papo propriamente dito, eu queria entender um pouquinho melhor, Sérgio, o que são os recursos energéticos renováveis e não renováveis e qual é a sua relação com uma matriz elétrica sustentável? Legal, Andressa. Bom, acho que sobre esse conceito, possivelmente todo mundo na época de escola, né, a gente estudou um pouquinho isso aí, né? Acho que na hora que a gente olha conceitos de recursos não renováveis e recursos renováveis, né? Na hora que a gente olha para o conceito de recursos não renováveis, a gente tem aí, por exemplo, o petróleo como recurso não renovável, toda a geração com urânio, né, que são fontes que a gente extrai da terra e basicamente a gente demora muitos anos para recompor e ter de volta a capacidade que a gente tá consumindo, né? E em contrapartida, o recurso renovável é aquele que a gente tem uma capacidade, né, de recompor todo o nosso consumo aí, todo esse suprimento em um espaço de tempo menor, né? E aí a gente consegue ter um ciclo com essa energia, com esse recurso, né? Na hora que a gente olha aqui, eu coloquei alguns exemplos, né? Então, a gente tem a usina nuclear, a usina nuclear de Angra dos Reis, que a energia nuclear, ela não é renovável, né? A gente tem a escassez, tem uma plataforma de petróleo, né? Onde a gente está tirando o petróleo aí de bacias petrolíferas e tudo mais, né? E em contrapartida trago do outro lado, né, toda a nossa geração, grande geração de energia hidrelétrica que a gente tem no país, potenciais que a gente tem aí de energia solar, energia eólica, e aí, né, no canto aqui uma imagem até talvez um pouquinho mais feinha, mas essa aqui que tem um tratorzinho no meio dela é um monte de bagaço, né? Eu acho que é o ponto que eu vou me atentar e focar aqui mais na nossa discussão. Okay? Então,
a hora que a gente olha, né, da onde que sai todo esse bagaço, né? A gente tem uma usina de açúcar e álcool, uma usina processadora de cana-de-açúcar que a gente consegue entender e ver, né, todo o complexo que e a gente tem capacidade de gerar energia, a gente produz açúcar, produz etanol, que o etanol ele ajuda a gente aí com pegada de carbono, ele é uma alternativa mais limpa do que o petróleo, que a gasolina e tudo mais, ajuda a gente em reduzir nossas emissões de carbono, e além disso ainda sobra bagaço para a gente gerar e exportar energia, né? Então, energia elétrica. Acho que em grandes linhas é esse o ponto dos recursos energéticos, Andressa. Muito legal, Sérgio. Quais são as principais tecnologias que estão atualmente disponíveis sobre esses recursos que você mencionou, né? E quais são as principais características dessas tecnologias? Legal. Então, olhando, né, a hora que a gente olha para geração de energia e aí focando em geração de energia elétrica, né, a gente tem aí possibilidade de trazer tanto os recursos não renováveis quanto recursos renováveis, né? Então, a hora que a gente vê aqui o carvão, que é uma extração mineral não renovável, o gás natural, o petróleo, toda a energia nuclear, são processos aí, a gente consegue gerar energia elétrica a partir deles, mas são recursos não renováveis, né? E aí a gente acaba tendo uma pegada de carbono alta, né? E em contrapartida, a gente tem desenvolvido outras rotas de geração de energia, onde a gente tem uma pegada de carbono muito menor, né? E um impacto para o meio ambiente muito menor, que é a hora que a gente olha a própria biomassa, que a gente vai conversar um pouquinho mais, energia solar, energia eólica e hidráulica, né? E aí, a hora que a gente olha dentro de todos esses tipos de geração de energia, né, a gente vê muito bem, né? E eu gostaria de focar, né, no métier, no nosso ponto focal aí como Raízen, né, a nossa biomassa, que a Raízen aí é a maior geradora de energia elétrica a partir de biomassa do Brasil, né? Então, acho que faz sentido, né? A gente consegue contribuir muito para uma matriz energética limpa que a gente tem aqui no nosso país. Com certeza, eu acho que a biomassa é uma super alternativa energética para o futuro, né, Sérgio? Tem uma grande tendência aí para diversificação da matriz. Brenda, eu vi que a gente tem uma perguntinha. Você quer puxar aí para a gente, por enquanto? Sim. Sérgio, está preparado? O pessoal está bastante afiado hoje, hein? Se eu conseguir responder, ok. Senão eu levo para casa, estudo um pouquinho mais e depois respondo. Não, mas vai dar assim, ó. Vamos lá. A Vitória, né, da Petran, que é uma organização estudantil, perguntou se a Raízen tem alguma expectativa, né, futura de expandir efetivamente essa produção energética para a região norte, especificamente no Amazonas. Tá, Vitória. Então, hoje, né, a hora que a gente olha as unidades produtoras da Raízen, a gente tem muito focado aí, muito concentrado no estado de São Paulo, né? A gente tem 21 unidades operando no estado de São Paulo e uma em Goiás e outra no Mato Grosso do Sul. Hoje, pensando aí a curto prazo, não temos, né, previsão nem expectativa de expandir a geração e nossas operações, a não ser da distribuição de combustíveis, que a gente tem representatividade, né? Pensando aí em geração de energia elétrica nas nossas usinas, hoje a gente não tem um panorama desse tipo de ampliação para o Amazonas, né? Show. Dá para mais uma, Andressa? Pode puxar. Legal. A Lívia também perguntou no chat, né, se alguma dessas áreas, algum desses setores da Raízen atuam como modelo de startup. Lívia, a gente tem, né, dentro da empresa da Raízen, né, a gente tem eu acho que é um spin-off, eu posso falar como se fosse um spin-off, mas é uma iniciativa da própria Raízen que chama Pulse,
né? O Pulse é algo parecido, vamos falar que é uma incubadora de startups, né? E o Pulse ele capta no mercado, vamos dizer assim, empresas, startups que poderiam agregar valor ao nosso negócio, seja ele industrial, agrícola, administrativo. Então, pensando em startup, pode procurar aí Pulse, né? O Pulse Raizen, que você vai entender e vai conhecer um pouquinho mais dessa nossa iniciativa, que ela é de trazer as startups para próxima da Raizen, porque pensando aí em inovação, quem tem toda a questão de inovação realmente são as startups, né, que conseguem estar sempre à frente aí em inovação, trazendo coisas diferentes para o nosso dia a dia. Bom, obrigada, Sérgio. Valeu, pessoal. Continuem fazendo perguntas e só lembrando de vocês preencherem os formulários que estão aí na descrição da live. Um deles é para vocês receberem os certificados depois e o outro é um formulário de feedback, que a gente sempre quer saber a opinião de vocês sobre os nossos webinars, tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui então, Sérgio, já que você falou, né, que vamos focar em biomassa e na produção de etanol e tudo mais, que são os pontos fortes aí da Raizen, eu queria entender um pouquinho melhor quais são as etapas de produção energética na Raizen. Legal. Então, um passo antes, né, vamos entender primeiro o que é a cana-de-açúcar, né? Por que a gente tem aí, quais são os diferenciais que a gente tem nela. A hora que a gente vai ver, a cana-de-açúcar, ela tem, se a gente for aqui no quadrinho à direita, né, ela é basicamente 80% água, tá? Mas o que a gente tem? Pensando em geração de energia, a gente tem de 15, mais ou menos 12 a 15% de fibra. E essa fibra, né, no final, numa etapa intermediária do processo, a gente chama ela de bagaço, né, ou a nossa biomassa, que é onde a gente vai conseguir queimar e gerar o vapor, a energia elétrica que a gente vai utilizar, né? Mas a cana-de-açúcar em si, ela é composta, né, por água, açúcares e fibra, né? Esses açúcares a gente vai conseguir fazer tanto o açúcar em si, né, a sacarose que a gente consome no mercado e tudo mais, quanto o etanol, que também, né, a gente vai usar, seja ele etanol anidro, que a gente vai misturar na gasolina, seja ele etanol hidratado, que a gente vai consumir direto nos nossos carros, né? Então, a composição da cana-de-açúcar é essa, e o que acontece, né? Voltando a fotinho que a gente tinha, uma fotinho geral da usina, né? O que a gente tem aqui de tão diferente? Eu não sei se eu consigo usar um pointer aqui. Acho que o seu mouse serve como... Aí, boa. Legal. Então, a gente tem aqui, ó, bem pequenininho, os caminhões de cana, cada caminhão aqui trazendo um pouquinho de cana, todo o nosso processo de açúcar, etanol, os tanques de etanol aqui no fundo, né? E o que é esse monte aqui? Certo? Isso aqui é o nosso monte de bagaço. Se a gente der um zoom um pouquinho maior, né, a gente vai ver aqui, ó, a gente tem um trator aqui, a gente tem um caminhão aqui, olha o tamanho do potencial de sobra de bagaço que a gente tem na nossa usina, né? Então, a hora que a gente fala de consumo de processo e tudo mais, a gente tem muito potencial no bagaço e a Raizen, né, o Sérgio, a Raizen enxerga esse potencial aí como tremendo e estratégico, né, tanto para os tempos atuais como para os tempos futuros, né? Então, aqui, só para a gente voltar um pouquinho, aqui eu tenho uma planta de produção de etanol aqui, eu tenho a fermentação, tenho destilaria aqui, não aparece muito, mas aqui é a fábrica de açúcar, né? Aqui eu tenho uma parte da refinaria, mas, né, a hora que a gente olha o tamanho do que o monte de bagaço ele toma aqui da usina, né, a gente vê o potencial que a gente tem do bagaço no nosso processo. Então,
avançando um pouquinho mais aí no nosso processo, né? O que acontece com a cana para a gente sair da cana, fazer açúcar, fazer etanol e também conseguir fazer energia, né? Então, a cana, ela pega, passa, a gente tem um tratamento, a gente transporta, leva para a moenda, onde a gente vai espremer. Acho que todo mundo, né? Espero que não seja só eu que tenha tido essa experiência, mas todo mundo já parou e tomou um caldo de cana lá num tiozinho, tal, no meio, seja no caminho da praia, seja na praça, né, com um pastel e tudo mais, né? É a mesma coisa, né? O que acontece aqui na moenda, a gente vai espremer a cana para conseguir extrair, tirar o caldo, né? Que esse caldo ele vai ser rico em açúcar, a gente vai fazer açúcar, vai fazer etanol com ele, e o bagaço de sair, né? Ele vem para as caldeiras, né? Vindo aqui para o caldo, só para a gente ter o fluxo completo, né? Então a gente vai pegar esse caldo, vai fazer um tratamento nele, né? A gente vai tirar alguma coisa que no processo industrial às vezes vem terra, vem sujeira, coisa que a gente precisa tirar no nosso processo para a gente conseguir fazer o açúcar, conseguir fazer o etanol, né? Então a gente vai fazer um tratamento desse caldo. Depois desse tratamento desse caldo, a gente vai, né, se a gente quiser fazer açúcar, né, a hora que a gente vai fazer o açúcar, no passado, né, lá na época de 1500, quando descobriram o Brasil, trouxeram a cana de açúcar e tudo mais, que a gente tinha o pão de açúcar, né, a gente basicamente pegava o caldo de cana, evaporava a água dele e tinha a rapadura, tinha o açúcar lá, né? Hoje a gente não pode fazer, né? Dado a gente quer consumir aquele açúcar mais branquinho e tudo mais, hoje a gente não consegue fazer em uma etapa única essa questão de retirada de água. Aí então a gente faz em algumas etapas. Então eu tenho primeiro uma evaporação desse caldo, onde eu chego lá numa concentração média lá de 60% de sólidos e depois eu completo no cozimento, né? Então, se eu tivesse e basicamente concentrasse tirasse toda a água, eu ia ter uma rapadura, tá? Mas como eu disse, cara, eu não consigo hoje, dados os nossos padrões de qualidade, né? A gente tem que ter o açúcar, ele tem que ter uma determinada cor, uma determinada quantidade de cinzas, que a gente chama, uma polaridade e tudo mais, né? Mas tem umas especificações, eu não consigo evaporar 100% do caldo, eu preciso ter eu consigo fazer só parte dele, né? Eu vou conseguir recuperar 60%, 70% desse açúcar que tem disponível, que ele vai virar açúcar efetivamente, e o restante a gente tem o que a gente chama de mel final, ou então melaço. Talvez a gente deve ter visto aí um melaço de cana e tudo mais, parte dele está aqui, né? E aí, o que a gente faz com esse melaço? Já que a gente não consegue recuperar 100% do caldo em açúcar, 100% da sacarose que tem lá, a gente consegue fazer o processo fermentativo, que a gente pega tanto esse resíduo de açúcar, né, do processo de açúcar, quanto se eu quiser majorar, se eu quiser maximizar minha produção de etanol, eu também uso um caldo direto. Eu faço a fermentação, processo fermentativo. Aí o processo fermentativo, a gente vai falar aí de Saccharomyces cerevisiae, um fermentinho que a gente usa para fazer pão, né? O fermento biológico. É basicamente isso que a gente tem aí, muito mais simplificado, né? Conversando com vocês, mas a gente adiciona o fermento Saccharomyces cerevisiae, certo? E aí a gente tem o processo fermentativo. Ele transforma o açúcar em etanol, né? E aí a gente, a partir de uma coluna de destilação, a gente também separa, né? A gente vai ter o etanol aí que a gente vai conseguir, a gente vai usar aí nos nossos tanques dos nossos carros, né? Seja o etanol hidratado, seja o etanol anidro, se a gente for misturar lá com a gasolina, né? Se a gente viu bem, né, no vídeo que a gente passou um pouquinho de tempo atrás, o Ricardo Mussa, ele falou ali do biogás, né? Eu acho que o biogás, ele vem de uma oportunidade, né, pensando em uma economia circular, eu pegar um subproduto que eu tenho do meu processo, que até pouco tempo, ou então hoje, na maioria das nossas usinas, a gente envia já ele direto para o campo, né, onde ele vai servir de adubo para a própria cana, né, a gente já tem uma questão de energia circular.
a vinhaça, né, que seria um resíduo da minha produção de etanol, eu consigo aproveitar ela ainda mais, né? Eu consigo aproveitar o potencial biológico que ela tem de gerar um gás, seja o biogás, né, que ele comentou, e transformar em mais energia, né? Então, na hora que a gente olha o contexto completo, a gente ainda tem muita oportunidade aí, seja trazendo a torta de filtro, seja trazendo a vinhaça, né, e fazendo essa biodigestão para a gente gerar o biogás, né? E voltando aqui, então, a gente já fez açúcar, já fez etanol, vamos fazer um pouquinho de energia, né? Então, a gente pegou lá o bagaço que saiu da moenda, a gente vai colocar na caldeira, aí eu vou até trazer um pouquinho mais de especificidade aí, a caldeira e o turbogerador e tudo mais, né? Mas essa caldeira a gente vai, é como se fosse, o bagaço é como se fosse o gás de fogão da nossa casa, onde a gente vai colocar fogo nele, né? E a gente tem lá a caldeira, eu tenho uma grande panela, né? Vamos falar simplesmente, né? Mas a gente tem uma grande panela e essa panela vai gerar esse vapor. A gente vai usar esse vapor que a gente gera na caldeira para mover, sejam turbogeradores, né? Que vão gerar energia elétrica, e sejam depois um vapor que sai desse turbogerador, se a gente tem aí uma pressão ainda, que a gente consegue aproveitar esse vapor no processo de açúcar e etanol para conseguir concentrar o caldo, para conseguir evaporar a água da destilação e tudo mais, né? Então, todo o cenário, né, a gente ainda tem sobra de bagaço. A gente viu aquele monte na usina um tempo atrás, né? Então a gente ainda tem uma sobra de bagaço que a gente consegue ainda majorar ainda mais a nossa geração de energia, fazendo uma venda de energia específica aí muito maior, tá? Então, como que a gente faz, né? O que eu quero? Eu quero energia elétrica, eu quero vender energia elétrica para o grid, que é, né, hoje uma das formas de consumo de energia. Mas o que eu preciso fazer? Antes de ter energia elétrica, eu tenho que ter o meu gerador, meu turbogerador sendo acionado, né, gerando uma energia cinética de movimento desse turbogerador para ele conseguir gerar energia elétrica. E o que me faz ter toda essa energia cinética, né? Da onde vem essa energia cinética? Ela vem de um vapor que eu gerei lá na caldeira, né, a partir da queima do bagaço, que vem aí me dando calor, me dando temperatura, né? E eu vou conseguir gerar todo esse sistema motriz aí de geração de vapor, energia e tudo mais, né? A gente costuma usar esse termo de geração, né, Sérgio? Mas na realidade, no fundo, é uma conversão, né, de energia. Exatamente, né? E tudo começa a partir da biomassa. Então, algumas fotos aí de biomassa, que ela é o bagaço, né? Falo aqui de biomassa, mas o bagaço de cana, ele é o que suporta toda a nossa estratégia de geração de energia. Mas, voltando aí, né? Vamos pensar agora um pouquinho na faculdade. Quem teve termodinâmica já deve ter visto uma imagem parecida, né? Deve ter visto aí, né, Andressa? Você principalmente. O que a gente tem dentro das usinas, né, trazendo para um cenário simplificado, é um ciclo Rankine, né? Então, a gente tem aqui um diagrama TS, né, temperatura, entropia, onde eu tenho aqui, né, a caldeira, onde eu faço a queima do bagaço e adiciono calor no meu sistema, né? Esse bagaço queimando, eu gero vapor. Esse vapor, ele sai da caldeira, vem para a turbina. Na turbina, eu faço o trabalho, né? Eu consigo converter esse calor que veio da caldeira em trabalho, e eu aciono o gerador de energia, ok? Com esse trabalho. E aí, depois disso, eu tenho a condensação para a gente conseguir tirar a energia residual que sobra do vapor saindo da turbina, né, para eu conseguir fechar o ciclo. Então, aqui eu condenso esse vapor, transformo ele em água novamente e volto
adiciona aí, vou bombear de volta para a caldeira, né? Então, eu consigo, em um ciclo fechado, né? A hora que a gente for na literatura, a gente vai ver que é o tal do ciclo Rankine, né? A gente consegue aí a geração de energia a partir aqui da movimentação da nossa turbina, né? E a gente vai conseguir tanto gerar energia para o processo de açúcar etanol, quanto para venda excedente. Okay? E aí, Pode falar. Né, tentando né, trazer uma figurinha um pouquinho mais ilustrada, né? Eu tenho aqui o bagaço a cana sendo moído, o bagaço vindo aqui para a caldeira, onde eu tenho o vapor sendo gerado, acionando as minhas turbinas, né? A hora que eu vou para o cenário usina, eu tenho um pouquinho mais de complexidade, porque a turbina que eu faço, para mover a moenda, né? Que a moenda, na hora que a gente vai lá para o caldo de cana, ela é uma moenda elétrica e tudo mais. A moenda das maioria das nossas usinas, ela é movida a turbina também. Então, eu tenho um vapor que passa por essa turbina, também gera energia motriz aqui para eu conseguir fazer rodar a minha moenda, né? E esse vapor que sai da turbina, ele vem aqui para o processo de açúcar etanol, faço açúcar etanol e volto o ciclo, né, de volta para a caldeira. De nada adiantaria se a gente não conseguisse aproveitar também toda essa água que a gente tem no sistema, né? Então, todo o nosso é um ciclo fechado que a gente tem aí de geração. Show. Sérgio, antes de você entrar no detalhe aí dos equipamentos, queria trazer umas perguntinhas aí do pessoal, que eu tô sabendo, tá cheio de perguntas. Meu Deus, gente. Não, esse chat tá bombando, Sérgio, tá demais, juro. Sinal que o pessoal tá gostando. Tá gostando bastante. E entendem do assunto, né? Super legal. Sérgio, vamos lá. Vou selecionar algumas pro momento, né? Legal. A Juliana falou um pouquinho sobre a utilização da biomassa, né? E aí ela perguntou se existe algum outro tipo de massa que pode ser utilizado, né, para geração de energia que não seja o bagaço da cana. Legal. Sim, existem aí, a gente pode pensar, né, seja o próprio cavaco de madeira, né, a gente tem possibilidade, mas aí a hora que a gente olha numa maneira mais macro, né, a gente tem oportunidade praticamente de todo e qualquer resíduo, né? Então a gente tem, seja resíduo de um processamento, não sei lá, uma palha de arroz, uma casca de amendoim, um resíduo urbano, né? Hoje, pensando em adequação, né? As caldeiras que a gente tem, pelo menos no cenário da Raízen, são caldeiras preparadas para queima de bagaço, tá? Porque tem um combustível sólido, tem algumas adequações aí, questão de granulometria, que é o tamanho da partícula que a gente poderia queimar, e o bagaço ele tem é bem particular, né? Ele é muito fino e tudo mais, e a gente tem aí umas questões de queima em suspensão que a gente não conseguiria basicamente pegar um lixo urbano e levar, né? Levar da cidade até uma usina e fazer a queima, né? Hoje, nossos equipamentos não são disponíveis para isso, mas possibilidade, potencial, né? Esse é o potencial. Acho que o potencial da biomassa é essa, a gente conseguir fazer a queima dos nossos resíduos como um todo, né? Então, todos os nossos resíduos que a gente tivesse, a gente tem aí um potencial ainda muito maior de geração de energia. Legal. E aí, né, você mencionou bastante a questão dos procedimentos e tudo mais, como é realizado, e o Thiago questionou quais impactos, né, efetivos o Covid, essa pandemia, a quarentena, enfim, trouxeram para a geração de energia. Tá. Olha, Thiago, pensando aí operacionalmente, a gente segue operando as nossas usinas, né? Mas com todos os cuidados aí sanitários,
tem todo o acompanhamento e tudo mais, né? Pensando em um cenário cenário de energia, né? Mercado de energia, hoje a gente tem um cenário de energia aí, vamos falar de energia no Mercado Livre, energia ao PLD, muito baixo, né? A gente tem aí a energia mais ou menos a uns R$90 por megawatt-hora, né? Então, a hora que a gente olha de um histórico, que esse valor ele chega aí a 300, 400, 500 reais no teto, né? A R$90 a gente tem aí tanto o impacto de uma desaceleração de economia, né? De uma desaceleração dos nossos padrões de consumo, quanto também um cenário aí que a gente já tem, né? Nossas hidrelétricas com níveis mais altos, tem um pouquinho de sobra, posso dizer que é uma sobra, né? Um superávit de energia como um todo, que acabam deixando o preço da energia aí no Mercado Livre mais baixo. Show. Acho que a gente pode seguir, depois eu vou fazendo mais, porque senão o pessoal não para, a gente está muito animados mesmo. Beleza. Legal. Agora Obrigado pela participação, pessoal. o pessoal tá gostando bastante, Sérgio. Acho que agora você vai entrar mais no detalhe aí, né, da cogeração e dos equipamentos. Exato, exatamente, Andressa. Então, né, trazendo aqui uma fotinho macro, né? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo uma caldeira, né? E aqui do lado direito um turbogerador, né? Então, a caldeira com todos os sistemas, a gente vai entrar um pouquinho mais detalhe, vamos entender o que é, né? Vamos tentar entender o que é cada uma dessas etapas aqui que acontece dentro da caldeira, né? Acho que vamos então olhar aqui um cenário, né, que a gente tem. Então, na hora que a gente olha aqui a entrada de bagaço na caldeira, ela está localizada aqui, onde eu tenho aqui os dosadores de bagaço, eu tenho uma entrada. Para conseguir fazer esse bagaço entrar dentro da caldeira, eu tenho um soprador, eu tenho um ventilador aqui que ele vai insuflar o ar aqui para dentro, fazendo o bagaço subir, né? É importante dizer que o bagaço ele é queimado em suspensão nas nossas caldeiras, né? Então esse bagaço aqui ele vai subir. Eu tenho um efeito de silicone aqui dentro, eu tenho então dentro dessa parede de alvenaria, eu tenho aqui em volta dela toda uma parede d'água que a gente chama, que são tubulações de água que ficam em volta captando esse calor da queima do bagaço, né? E aí os gases que saem da caldeira, eles saem por aqui, passam por alguns equipamentos que são economização, são equipamentos de eficiência energética, né? Onde a gente vai conseguir aproveitar ainda mais o calor gerado na queima do bagaço, né? A gente vai trocar calor com a água que está entrando no processo, a gente vai trocar calor com o ar que eu estou colocando aqui dentro. Passo por um sistema de lavagem desses gases para a gente garantir que a gente não tenha a questão de poluição ambiental, né? A gente quando a gente queima qualquer coisa, a gente gera cinzas, a gente gera fuligem, né? E isso é prejudicial para o ambiente. Dentro do lavador de gases, a gente garante, com essa etapa que a gente garante que a gente não tem o risco ambiental, e a saída da chaminé, né? A hora que a gente sai com a fumaça aqui. Olhando um pouquinho mais dentro da caldeira, aí, os equipamentos em si, e aí dando um zoom aí na área de ar, na entrada de ar, né? Então tem lá um ventilador que ele coloca o ar para dentro e puxa esse ar para dentro da fornalha, né? Ele passa por alguns aquecedores aqui, a gente chama de pré-ar, né? A gente tem entrada de bagaço. Esse bagaço, como eu disse, ele vai ser insuflado, né? Então, eu vou jogar um ar aqui para cima e eu vou criar como se fosse um furacão de bagaço com calor e tudo mais, com fogo dentro da fornalha, né? Então, esse bagaço ele vai queimar aqui em suspensão, vai sair girando, e onde eu vou passar, então, pelos outros equipamentos aqui de troca de calor, né? Então, tenho o superaquecedor, evaporador, tal. Então, o ar que está saindo quente aqui da queima, ele passa e aquece o ar que está entrando frio na fornalha, né?
e aí eu sigo pro lavador de gases, né? Aí a hora que a gente olha essa mesma caldeira, a parte água, né? Porque a gente tem, né? Tem do lado chama, eu tenho entrada de ar, tenho entrada de bagaço, e do outro lado, do lado tubular, eu tenho entrada de água e saída de vapor, né? Então, essa água, ela é pré-aquecida no economizador, né, onde eu faço a troca térmica com os gases que estão saindo, né? Então essa é uma figura similar à que a gente tinha no slide anterior, né? Então os gases estão saindo, a gente tem a entrada de água de alimentação, ela passa pelos economizadores e entra aqui no tubulão superior. Do tubulão superior, a água ela desce, passa pela parede d'água, né? Então ela desce recebendo calor. Depois de descer recebendo calor, ela tem aí o movimento, o processo contrário, então a gente sobe também recebendo calor e a gente já tem aí uma mistura água-vapor, né? Onde a gente vai voltar aqui para o mesmo tubulão superior e a gente vai ter a separação do vapor que eu gerei em todo esse processo de aquecimento, que ele vai passar por um superaquecedor, né? E depois já ele vai estar, né? A hora que a gente vê o vapor, ele tem um vapor... quando a gente sai, né, ele tem um processo evaporativo, a gente vai sair um vapor saturado, né? E para sair da caldeira, para a gente, se a gente voltar lá no ciclo Rankine, a gente tem uma entrada na turbina de um vapor superaquecido, né? Para a gente garantir que a gente não tenha condensação na turbina, que a gente tenha aí uma seguridade da nossa operação. Aula de termodinâmica com vocês, hein, gente? Trazendo agora para o turbogerador, né? A hora que a gente chama de turbogerador, ele é um sistema em si, não é um equipamento único, né? Então, a gente tem um equipamento acoplado que é uma turbina, a gente tem um redutor para ajustar a rotação e um gerador de energia, tá? O que é a turbina, né? A turbina a gente vai olhar quando a gente for lembrar da infância, um catavento, né? Então a gente tem lá, quando a gente assoprava o catavento, cada catavento girava, né? E show de bola, né? A gente ficava lá soprando. O que acontece é que o vapor que a gente dá na entrada da turbina, ele faz o papel do nosso sopro, né? Então o vapor vai acionar a roda da turbina, ela vai girar e a gente vai conseguir transferir energia mecânica, né? Fazer esse trabalho da turbina e passar para o gerador. Olhando aí uma turbina de simples estágio, uma turbina aí de 1700 e qualquer coisa, tá? É uma turbina muito antiga, mas confesso que nas nossas operações ainda restam algumas turbinas simples estágio aqui na nossa operação. A gente ainda tem bastante coisa aí, algumas coisas aí para melhorar, pensando aí em eficiência energética, tá? Então tem um trabalho legal e árduo pela frente. Então, basicamente, o simples estágio, esse vapor ele passa uma vez por essa turbina, gera trabalho, né? A gente vai acionar o eixo e ele já sai do outro lado da turbina, né? E a gente tem aí uma turbina múltiplo estágio, que é uma turbina muito mais eficiente, a gente consegue aí, tem vários tipos, né? Acho que tem turbina aí de ação, tem alguns estágios de reação e tudo mais, mas essa turbina que o vapor ele vai entrar, ele vai fazer muito mais estágios de expansão e a gente vai conseguir aproveitar muito mais o trabalho que ele exerce em cima da turbina e aproveitar muito mais a energia que ele tem disponível no sistema, tá? A hora que a gente pensa em geração de energia, tá? A geração de energia, ela está basicamente, né, nas nossas usinas, são geradores de energia aí, múltiplo estágio, que são muito mais eficientes
e a gente consegue ter muito mais energia a partir do mesmo vapor. E trazendo aí só o cenário, eu confesso que eu não sou a pessoa indicada para falar de gerador, tá? Eu sou engenheiro químico, mas basicamente o processo, o sistema, né? A gente tem a turbina acionando essa bobina, o rotor, né? E esse rotor ele fica aqui, ele gira dentro do estator e por campo magnético a gente consegue fazer a geração de energia, tá? E aí, por fim, né, como a gente não tem aí meios eficientes ainda de estocagem de energia elétrica, a gente faz a transmissão da nossa energia aí, seja para o sistema integrado nacional, né? Então a gente vai ter aí os consumos e tudo mais. Muito bacana, Sérgio. Só uma dúvida, a gente não pulou nenhum videozinho não, né? Só para... Pulamos. Mas a gente pode fazer o do processo. Vamos fazer agora, acho que faz um recap geral, a gente toma até a questão de um geral de processo aí, geração de energia e tudo mais. Show. Bem lembrado, Andressa. Partiu o vídeo. O processo de produção começa logo que a cana-de-açúcar chega à indústria. A cana é pesada e uma amostra é retirada utilizando uma sonda e segue para o laboratório, onde é determinado o teor de açúcar. Esse valor é utilizado para estabelecer o preço a ser pago pela cana e balizar o cálculo de eficiência da indústria. Os caminhões possuem uma identificação do local de origem da cana. Assim, é possível fazer uma análise imediata de qual local da fazenda foi colhido e como está a qualidade do corte e da cana. O fornecedor ou encarregado pela produção da cana pode usar estes dados para gerenciamento da atividade. Depois disso, a cana segue diretamente para as mesas alimentadoras, passa pelas esteiras transportadoras e pelo sistema de limpeza a seco, também conhecido como separador de palha, responsável por separar a palha da cana, que posteriormente será utilizada na geração de energia elétrica, além de promover a redução do consumo de água na indústria. A partir daí, a cana-de-açúcar é enviada para o processo de preparo, onde suas fibras são abertas pelas facas e martelos, seguindo diretamente para as moendas. Nesta etapa, o caldo, que corresponde a 75% do que é moído, é separado das fibras da cana. O bagaço de cana será queimado nas caldeiras, produzindo vapor de alta pressão que acionará os turbogeradores, responsáveis pela energia elétrica e mecânica. O resultado desta iniciativa sustentável impressiona. 100% das unidades da Raízen são autossuficientes em energia e em metade das unidades o excedente é comercializado no grid elétrico nacional. Mas o que acontece com todo aquele caldo extraído das fibras da cana? O caldo passará por um tratamento rigoroso, que consiste na correção do pH, aquecimento e decantação para a retirada das impurezas. Como consequência, temos o caldo clarificado, que será enviado para a próxima etapa do processo. O lodo residual, conhecido como torta de filtro, é então tratado e utilizado como fertilizante na agricultura. A próxima etapa é a evaporação do caldo, que tem como produto final o xarope, que nada mais é que uma solução com concentração de 60% de açúcar. O xarope é enviado para a seção de cristalização, onde ocorre o aparecimento de cristais de açúcar. Estes cristais vão aumentando de tamanho até o ponto que podem ser separados da solução por centrífugas e enviados ao secador para dar origem ao açúcar, que pode ser armazenado a granel ou em embalagens de 50 ou de 1.200 quilos para atender tanto o mercado interno quanto o externo. O outro produto da centrifugação é o melaço, que ainda contém açúcar e é enviado para o processo de fermentação para dar origem ao etanol, que é comercializado no Brasil ou exportado.
Neste processo, o melaço e, em alguns casos, o caldo tratado é pré-evaporado. São misturados com água para a formação do mosto. O mosto é a solução açucarada em que o fermento é adicionado e o produto final é o etanol. Esta reação ocorre em reatores chamados dornas de fermentação. O resultado do processo de fermentação é o vinho, com aproximadamente 10% de etanol. Ele é bombeado para centrífugas, onde o fermento é separado e retorna ao processo de fermentação. O vinho sem leveduras é encaminhado para o processo de destilação. A destilação separa o etanol da água e tem como produtos finais o etanol hidratado, anidro e a vinhaça. A vinhaça produzida também é utilizada como fertilizante na produção de cana, num processo contínuo de reaproveitamento e pode ser distribuída de duas maneiras diferentes, in natura ou concentrada. Com a evolução do setor, a Raízen construiu a primeira planta de etanol de segunda geração, cujo objetivo é produzir etanol a partir da biomassa, ou seja, do bagaço ou da palha da cana-de-açúcar. Mas não para por aí. A planta de segunda geração, localizada na unidade Costa Pinto, em Piracicaba, é integrada à planta de primeira geração. Esta sinergia proporciona ganhos logísticos e de custo. E o que isso significa? Ganho de produtividade, aproveitamento das sinergias de gestão de biomassa, balanço energético, fermentação e destilação. A biomassa gerada no processo industrial é utilizada tanto na caldeira para gerar energia, quanto na planta de etanol de segunda geração. A biomassa passa por um processo de remoção de impurezas e segue para o pré-tratamento. Este é um processo de tratamento térmico que visa romper as fibras do bagaço para expor a celulose e a lignina. Este material é colocado em contato com enzimas responsáveis pela quebra dos polímeros, celulose e hemicelulose, até o açúcar básico, glicose e xilose. Estes açúcares são enviados para o processo de fermentação, que seguem o mesmo procedimento de produção do etanol de primeira geração. Todos esses processos produtivos do etanol de segunda geração são submetidos a criteriosas análises em laboratório localizado na própria unidade e pronto para atender os mais elevados padrões de qualidade. Muito legal esse vídeo também. Sérgio, me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho de matriz energética, né? Então, qual que é a situação atual da matriz energética nacional e a nível global também, né? Se a gente for comparar a situação brasileira com o restante do mundo aí. Certo, legal, Andressa. Olha que quando a gente analisa a matriz energética, né, eu trouxe aqui uma informação aí da fonte de energia primária. Né? Isso significa, seria o que, né, serve da primeira, né, a primeira fonte de energia que a gente gera para conseguir, seja fazer qualquer coisa, seja energia elétrica, seja nos locomover e tudo mais. Né? A hora que a gente olha o primeiro gráfico aqui da esquerda, a gente tem o cenário mundial, tá? Onde a gente tem aqui o petróleo, né, que é a base daqui do gráfico, ele é um dos mais impactantes junto com o carvão e o gás natural. Então a gente consegue verificar, né, e também tem aqui uma parcela bem importante aqui de energia nuclear. Né? Então a gente consegue ver que a matriz energética do mundo, ela é, em sua grande maioria, não renovável. O que a gente olha, né, até mesmo pensando em o que a gente gostaria para deixar aí para o futuro e tudo mais, é um pouquinho diferente disso, né? A hora que a gente traz aí toda a questão de impacto de carbono, né? Então, assim como eu estou falando, acho que o mundo como um todo hoje já entende, né, que a gente tem que ter uma matriz muito mais renovável e de menor aí, impacto socioambiental, né? Então, e quando a gente compara com a matriz energética do Brasil, que é esse gráfico à direita, a gente tem realmente um passo grande aqui ainda de petróleo, né? Mas quando a gente compara, né, a gente tem
uma grande parcela de biocombustíveis, né? Aqui entra os compostos de cana-de-açúcar, né? A lixívia, que seria uma parte do processo de fabricação de papel, né? A gente tem aí um grande potencial hidrológico, né? E aí cerca de 40%, né, comparado aqui a cerca de 10% no mundo, 40% da matriz energética no Brasil é composta por combustíveis renováveis, né, por fontes renováveis de energia. Então, a gente tem que seguir por esse caminho. Ele eu entendo que é o caminho que ele vai dar sustentabilidade aí, não só para o Brasil, para a raiz e tudo mais, mas para o mundo como um todo, né, ser sustentável aí, diminuir os impactos de pegada de carbono. Né? Para trazendo um pouquinho de contexto, teve lá recentemente as 100 maiores empresas que se comprometeram a fazer 100% do seu consumo de energia a partir de renováveis, né? Então, acho que é um movimento que ele está cada vez mais forte e ele é mais certo e seguro aí para a gente seguir. Né? Ou seja, né, Sérgio, se a gente for falar de perspectivas para o futuro, acho que a gente pode dizer que o caminho é a diversificação da matriz voltada para as diversas fontes renováveis, né? Exato, Andressa, exatamente. Estamos no caminho certo, então, no Brasil. O Brasil já tem um passo à frente aí que o restante do mundo. Com certeza. Acho que temos perguntas relacionadas, né, Brenda? Então, o Samuel, do I3E, da UFJF, tinha perguntado exatamente sobre essa questão, né, do futuro, da sustentabilidade. Eu acho que respondeu super bem. Mas, a gente voltando um pouquinho lá atrás, né, o Carlos perguntou, e é até uma dúvida que eu tava também, tenho certeza que várias outras pessoas, se o bagaço, ele é totalmente queimado na caldeira, né, ou se existe algum tipo de filtro além disso. Tá. Hoje o bagaço vamos dizer assim, ele é enviado 100% para a caldeira, né? Ser queimado na caldeira, aí incorrem algumas questões de combustão que mais ou menos vamos falar que junto com as cinzas que seriam os restos, né, o carbono que ficou, o carbono fixo que ficou da queima, mais ou menos aí 2-3% do combustível bagaço que a gente coloca na caldeira, ele não é queimado efetivamente, né? Mas por conta da escala que a gente está falando aí de toneladas por hora de bagaço, né? Então, todo bagaço ele é enviado para a caldeira, não todo bagaço é queimado por conta aí de fatores de eficiência que incorrem de qualquer processo. Acho que consegui responder, Brenda. Sim. Aqui, ó, tem mais um. Eu tô falando, o pessoal tá animado. Mas a Edivânia perguntou se o CO2 que é formado na fermentação é aproveitado de alguma forma ou se ele vai diretamente para o meio ambiente. Tá. Hoje, nas usinas da Raízen, o CO2 ele vai para o meio ambiente. A gente já existem algumas iniciativas, né, da gente aproveitar esse CO2, mas hoje, pensando aí economicamente, a gente não tem nenhum aproveitamento dele. Show. Por enquanto é só. Excelentes perguntas, pessoal. Continuem fazendo aí. E lembrando para vocês preencherem os formulários, tá? De certificado e de feedback que estão na descrição da live. Pode falar, Sérgio, se quer comentar. Não, eu acho que até essa pergunta ela tem muito a ver com economia circular, né? Que basicamente a gente está, né? O objetivo, uma das visões da Raízen é ter e garantir uma economia circular, onde a gente tem um subproduto dos nossos processos, servindo aí de matéria-prima para outros processos e a gente conseguindo aí fazer com que toda a cadeia ela se ajude e se beneficie de todos os subprodutos e de todos os produtos, né? Que a gente consiga cada vez mais gerar mais valor agregado. E aí
pensando já falando um pouquinho, né, do que seria o papel da Raízen, como que a gente enxerga a transição energética, né? Eu acho que eu quis trazer aqui uma foto, tá? Essa foto aí, a gente viu essa pessoa, o Ricardo Mussa, nosso presidente da Raízen, a gente viu ele um pouquinho antes, né? No vídeo, ele trazendo aqui esse slide, ele comentou, foi num evento da Cosan, tal, onde estavam lá todos os acionistas e tudo mais, né, que é um evento que tem todo ano de divulgação de resultados, metas e visão de futuro, né, onde a gente tem aqui, né, e grandes marcos e grandes avenidas aí que a gente está propondo, né. Então, a Raízen, como empresa, a gente tem aí uma grande disponibilidade da biomassa, né? Mais ou menos 30 milhões de toneladas que a gente tem sob nossa gestão. Não está aparecendo, mas essas tecnologias proprietárias que a gente fala de maximizar os nossos processos, a gente tem aí o E2G, o biogás e os pellets, né? Até mesmo para focar um pouquinho no cenário dos pellets que ele comentou, né? O pellet de bagaço, ele é basicamente, né, um bagaço ultra comprimido que a gente consegue, né, enviar, né, de maneira muito mais logisticamente viável, né, por exemplo, mandar lá para a Europa para a gente fazer a substituição do carvão mineral que eles usam hoje para geração de energia lá. Seria uma forma da gente, Raízen, contribuir com a matriz energética também, não só do Brasil, mas também de outros países, enviando aí o nosso pellet de bagaço para queima em substituição de carvão em outros países, né? E, obviamente, aqui a questão de trading de açúcar e etanol, né? E gestão, né, a geração distribuída, que é uma outra tendência que a gente entende, né, que cada vez mais, quando a gente fala aí de energia, principalmente de energia solar, né, a gente tem novos marcos de regulação, mas é cada vez mais simples a gente conseguir ter a nossa própria energia elétrica sendo gerada aí por uma placa fotovoltaica, né? Então, a gente conhecendo isso e sendo um grande player de geração de energia, né, a gente quer entender e contribuir também com toda essa questão, né? A gente quer que todas as pessoas consigam ter acesso a uma geração de energia que seja de baixa pegada de carbono, né, com energia sustentável, que cada vez mais o padrão de consumo nosso vai mudar e vai trazer mais o cenário de quanto, vamos dizer assim, menor o impacto que eu tenho dos meus consumos para o mundo, né? E aí, né, tem duas frases que são aí que ele trouxe, né, que seria o ser protagonista na transição energética, que acho que resume todos esses pontos que eu trouxe, né, e a importância dessa estratégia da biomassa em fazer tudo isso, né, porque a biomassa ela é a que vai ativar e conseguir garantir toda a cadeia de geração de energia sustentável, né, de energia renovável que a gente tem aí como empresa. Muito bom, Sérgio. Tem uma pergunta aqui para fechar. Quero saber quais dicas você pode dar para esse pessoal que está assistindo a gente que quer seguir carreira na área de energia. Tá, vamos lá. Aí é a pergunta, né? Eu posso devolver a pergunta? Porque assim, você quer seguir a carreira na área de energia técnica? Você quer seguir a carreira na área de energia de comercialização? Você quer seguir a área de energia de gestão? Acho que a área de energia ela está cada vez ampliando e se tornando cada vez mais importante, tá? Então, e aí a hora que a gente olha em energia renovável, né, a gente tem aí amplos caminhos e posições e oportunidades para todos, né? Sérgio, né, se eu fosse propor aí uma ação genuína minha, eu falaria vamos estudar ciclos térmicos, vamos olhar funcionamento de caldeiras, de geradores, entender, né,
como realmente funciona, né? Se eu tenho bagaço queimando dentro da caldeira, qual é a reação química que ocorre para ter essa queima, por que ela é uma reação química exotérmica e tudo mais, tá? Eu sou um cara que acaba olhando bastante a parte técnica, mas vamos dizer assim, se a gente quer ter uma visão global, né, eu sugiro aí, por exemplo, está antenado sempre num site da CCE, que é comercializadora de energia, a gente consegue ver a tendência, como que está aí o mercado, a questão do preço de energia no Mercado Livre. A gente tem o Ministério de Minas e Energia, né, que a gente olha lá o balanço energético nacional, o que a gente tem de informação, como está a nossa matriz, como que nós nos comparamos aí, pensando até como a gente compara com outros países, né? Tem a Fundação Internacional de Energia, a IEA, que ela acaba olhando aí de maneira holística como estão os consumos de energia, seja no Brasil, seja em qualquer outro país, seja no mundo, né? Mas, mais uma vez, acho que o mercado de energia ele é extremamente amplo, né? A gente tem oportunidade, seja em carreira técnica, seja em carreira de gestão, e acho que a gente consegue aí englobar todo mundo. Muito bom. Temos mais perguntas, Brenda? Temos muitas. Eu acho que a gente pode, inclusive, já entrar um pouco, né, nesse tema aí da questão do mercado e tudo mais. E o Vinícius, do I3E também, da UFJF, tinha perguntado para você, né, Sérgio, quais características profissionais uma pessoa que quer ingressar nesse ramo aí de geração de energias precisa ter, e também quais programas, né, de software você acha que seria interessante a pessoa utilizar, entender um pouco mais para isso. Legal. Características, eu acho que a gente tem que ser inquieto, tem que gostar, tem que, pensando no cenário de agora e para o futuro, a gente tem que ter um olhar sustentável, não dá para achar que do jeito que está a gente vai conseguir chegar longe, a gente tem que mudar, a gente tem que ser sustentável cada vez mais, né? O cenário brasileiro, a gente tem uma certa folga, mas na hora que a gente olha o mundo como um todo, a gente tem grandes passos ainda a dar no caminho de energia sustentável, né? Agora, softwares, eu penso aí programas de simulação, o meu lado técnico, né? Vou falar aí alguns programinhas de simulação, seja Aspen, ou então o OSIsoft, que é o programa que eu comentei, que eu ajudei a implementar na Raizen aí há um tempo, de conseguir enxergar todos os dados da usina, das nossas usinas, das nossas operações em tempo real, consolidados, né? Trazendo também um pouquinho, a hora que a gente fala aí de facilidade de acesso a dados, é cada vez mais importante conseguir trabalhar com grande volume de dados, então um software de estatística, saber mexer aí, entender, seja desde um R, que é muito mais linguagem de programação e tudo mais, ou então aí estatística, um MATLAB, coisas que a gente consiga ter como ferramenta para tomar decisões baseadas em dados, né? Cada vez mais os dados são importantes no nosso dia a dia. Tem um software bem legal, não sei se você conhece, Sérgio, que é o ES, Engineer Equation Solver. Ele é bem simples de usar e tem toda uma biblioteca de propriedades termodinâmicas. Então, se você tem que resolver ciclos e tal, é bem legal. Legal, eu não conhecia, eu já anotei aqui para mim. Obrigado. Anota aí. Mais alguma perguntinha, Brenda? Temos, essa um tanto quanto polêmica. Eita. A gente sabe aí, né, que está rolando uma proposta de reforma tributária. E aí a Mariane perguntou, Sérgio, quais impactos você acha que isso pode gerar, né, na área de geração de energias, e como você acha que a Raizen se adequaria a esse tipo de reforma baseada efetivamente nas modificações que essa nova lei pode trazer, né? Tá, difícil essa pergunta, hein, Brenda? Mas vamos lá.
Eu acho que assim, a reforma tributária, ela, aí o Sérgio, tá? O Sérgio falando, ela é uma reforma que ela é necessária, né? A gente precisa em algum tempo, a gente vai precisar tomar ação sobre isso, né? E pensando como empresa Raizen, a gente estaria aí dentro, né? Pensando que essa forma de legislação é a que a gente tem que seguir e é o caminho que a gente vai tomar, né? Independente da forma que for das ações e das modificações que sejam feitas, né? A gente vai seguir da forma aí, acatar e seguirmos conforme decidido ou então o melhor que for concordado, tá? Show. Mais alguma para fechar, Brenda? Tem. Essa foge um pouco do tema, Sérgio, até você pode escolher aí se responde ou não. Mas a Letícia tinha perguntado quais seriam as perspectivas, né, para a produção de biometano no Brasil. Tá, pensando aí em biometano, eu vou falar de biogás, né? Acho que é um tema que está 100% em linha, né? Querendo ou não, a primeira etapa de produção do biometano é o biogás. O biometano, ele é o biogás purificado, né? A gente poderia até ter um videozinho bem simplificado que a gente consegue olhar, né, ver qual que é o processo produtivo, né, e a gente volta aqui, só fala um pouquinho de tendência. Pode ser? Perfeito. Eu acho que a gente pode sair daqui com um novo webinar marcado já, né? Porque o tanto de perguntas que tem, não dá nem para acompanhar. Com certeza. Roda aí o vídeo, JP, biogás. Dormimos em um mundo e acordamos em outro. Pensar à frente sempre. Isso é o que motiva a Raizen a buscar soluções completas e inovadoras para desenvolver ainda mais o setor. A abertura de uma nova companhia de geração de energia por meio do biogás é o mais novo projeto. A primeira planta no mundo em escala comercial a utilizar a tecnologia de conversão da tota de filtro em biogás para geração de energia elétrica, adubo mineral e biometano. Como tudo isso acontece? Através de dutos e esteiras, vinhaça e tota de filtro alimentam os biodigestores. Nos dutos vai a vinhaça, resíduo que sobra da destilação do caldo de cana-de-açúcar fermentado para a obtenção do etanol. Na esteira vai a torta de filtro, lodo residual da filtração do caldo extraído da cana-de-açúcar. Quando entram nos biodigestores, a matéria orgânica presente na torta e na vinhaça será transformada em biogás pela ação de bactérias anaeróbicas. O gás produzido vai para a superfície dos biodigestores e é levado por dutos até os motogeradores, onde o biogás será queimado gerando energia elétrica. A partir daí, a energia já está pronta para distribuição. O biogás, quando purificado, se transforma em biometano. Após ser purificado e comprimido, ele está pronto para ser usado como combustível, substituindo o diesel em tratores e caminhões. Também pode ser injetado no gasoduto. O resíduo deixado pelo processo vira adubo mineral que volta para o campo, gerando uma economia circular. A planta é mais uma inovação da Raizen, porque para pensar no futuro, a gente tem energia de sobra. Tínhamos um vídeo já engatilhado, né, Sérgio? Justamente para responder a pergunta aí, né? Exato. E aí, né, só para fechar o vídeo, a questão de biometano e biogás, a gente tem oportunidade aí em todas as nossas usinas, né? A gente começou, tem a primeira planta de biogás lá na usina de Bonfim, né? Mas a gente tem outras 22 plantas que a gente conseguiria fazer o mesmo processo e gerar mais biogás, biometano. Tá? É isso.
Show. Tem uma perguntinha final aí, né, Brenda, que chegou. Temos da Edvânia. Edvânia está mandando muito bem aí nas perguntas. Ela perguntou se hoje em dia na Raízen existem apenas cortes de cana mecanizado ou se ainda existe o corte manual. Tá. Hoje a gente tem ainda parte de corte mecanizado, tá, Edvânia? Mas uma coisa que a gente precisa segregar, né, tem a questão de corte manual e corte mecanizado, mas a queima da cana como um todo, né, no estado de São Paulo, ela é proibida, né? Então, tanto a cana mecanizada quanto a cana corte manual, ela é colhida 100% sem queimar, tá? Então, a gente ainda tem, apesar de pouco, né, a gente tem usinas que têm aí cerca de 5% de corte manual, são índices muito baixos, né? A hora que a gente olha um corte mecanizado da Raízen como um todo, a gente está aí menor que 5%, mas ainda existe. Né? E aí o principal, só para complementar, o principal impacto, né, são as áreas não mecanizáveis, né? Eu acho que o principal limitante que são as áreas não mecanizáveis, que a gente ainda tem a cana-de-açúcar em um alto declive e tal, que a gente não consegue entrar com a colhedora, a gente tem que fazer com corte manual, né? Mas gradualmente a gente está passando, né, essas áreas não mecanizáveis, elas deixam de ser atrativas pensando aí em plantio, e a gente passa aí a fazer praticamente o corte mecanizado. Show. Obrigada, Brenda. Temos um videozinho final, é isso, Sérgio? Sim, tem um último videozinho. Só para fechar. Dormimos em um mundo e acordamos em outro. Tudo que estávamos acostumados mudou. Nunca a palavra empatia foi tão importante. Estamos aprendendo a nos comunicar de um jeito novo, a trabalhar em novos formatos. Estamos vivendo o poder da colaboração e a potência de um time múltiplo. E nesse turbilhão de mudanças, as pessoas têm valorizado indústrias e profissionais essenciais para que nosso mundo não entre em colapso. Hoje, como nunca, nosso nome faz jus ao que entregamos à sociedade. Somos raiz. Somos invisíveis muitas vezes, mas fundamentais à sobrevivência. Como empresa de energia, é do nosso combustível que profissionais da saúde vão e vêm, trabalhando incansavelmente nessa difícil batalha. É da nossa energia que muitos hospitais podem operar. É da doação de nosso álcool, 70%, que hospitais da rede pública podem ser higienizados com segurança. É com o combustível que sai de nossos terminais que mantimentos chegam aos mercados. É da nossa cana-de-açúcar que somos capazes de tornar mais doce o ato de ficar em casa. Somos Raízen e não podemos parar. Faremos isso juntos. Todos, cada um à sua maneira, com o seu papel na empresa e na sociedade. É preciso coragem, solidariedade, respeito e cuidado para continuar e vencer. Somos raiz e, como toda raiz, fortes. Que a nossa força seja a força do Brasil. Juntos, vamos além. Muito bom, gente. Obrigada, Sérgio. Esse vídeo muito bom para encerrar aí nosso papo. É inspirador mesmo, né? Acho que é um tempo que inspira cuidados. Com certeza. Gente, adorei nosso bate-papo. Acho que esse é um tema muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre energia, mas acho que ele desperta curiosidade em muita gente, né? Mesmo quem não está diretamente ligado com o assunto quer saber sobre. Então, fico muito feliz de
termos esse espaço para falar sobre esse tema. E antes da gente fechar, eu queria fazer uma perguntinha para o Thiago, porque eu tenho certeza que agora todo mundo quer trabalhar na Raizen. Opa, então eu queria saber, Thiago, como que o pessoal faz para se inscrever nos processos seletivos aí da Raizen? Bom, pessoal, aqui na descrição da live a gente deixou os nossos links tanto no nosso site quanto a nossa página de talentos. A gente vai iniciar o nosso processo seletivo de estagiário, trainee, jovem aprendiz e estagiário de verão agora em final de agosto, comecinho de setembro, então fiquem ligados nas nossas redes sociais que também estão aí na descrição. A gente vai divulgar todas as informações por lá também. E para quem já se formou e quer uma vaga aí efetiva, também fique ligado nas nossas páginas e no LinkedIn, principalmente, que a gente divulga tudo. A gente, nesse cenário de pandemia, a gente não congelou nenhuma vaga, nenhum processo, estamos tocando tudo normalmente, tudo em meio virtual, para não colocar ninguém em risco. Então, fiquem ligados aí que são mais de 200 vagas aí de estágio e trainee todos os anos, e as vagas aí no Brasil inteiro, em todos os estados também, a gente sempre tá divulgando. Show. Obrigada, Thiago. Obrigada, Sérgio e Thiago, né, por terem aceitado esse nosso convite para estar aqui hoje. Quero agradecer também as organizações estudantis que solicitaram esse tema, que foi o pessoal do I3E-IFB, do I3E-UFJF e do SACTIM, do Conselho Brasil. E antes de passar o recado final de vocês, eu queria falar rapidamente como vocês podem solicitar outras ações como essa na plataforma Empower. Então, pessoal, se vocês olharem aí, nós temos páginas das nossas empresas mentoras disponíveis na nossa plataforma. Lembrando que ainda não é cadastrado, é super simples e gratuito para fazer o cadastro da sua organização estudantil, tá? E através dessas páginas vocês conseguem solicitar diversos tipos de ação de relacionamento. Então, desde visitas técnicas e palestras, né, que são ações presenciais, mas agora a gente está também fazendo visitas online, então fiquem de olho. E as ações que mais estão acontecendo agora, né, nesse momento virtual, que são os treinamentos online, os webinars, como esse aqui, mentorias e também uma novidade aí que são as parcerias para projetos de inovação. Então, tudo isso vocês podem solicitar na plataforma Empower. Os links da plataforma e também demais redes sociais da Empower estão na descrição e também nos comentários, tá? Juntamente com os links da Raizen e também os formulários para vocês preencherem de certificados para que vocês recebam e também o formulário de feedback. Certo, pessoal? Então, queria passar a palavra final aí para o Sérgio, agradecendo mais uma vez a presença de vocês. E tenho mais vezes. Muito obrigado aí, Andressa, Brenda, Thiago. Foi muito legal, muito legal aí compartilhar um pouquinho do conhecimento, do dia a dia aí nosso aí de acompanhamento das usinas e tudo mais, né? Acho que gostei muito obrigado pela oportunidade. Show. Andressa, dá para dar mais um recadinho, bem rápido? Vamos lá. Só para esquentar um pouquinho aí, né? Spoiler, né? Spoiler. Spoilers, a gente adora, mas assim, queria só compartilhar, né, que outras empresas aí do Grupo Cosan estão entrando na plataforma em breve, então aproveitem muito a oportunidade, são empresas excepcionais, incríveis, então a gente fica muito feliz, né, com a entrada deles na plataforma e principalmente por vocês, enquanto organização estudantil, de poder utilizar da nossa plataforma para solicitar essas ações e ter esse momento incrível como a gente está tendo hoje, né? Então, acho que é isso, pessoal. Super obrigada também. Boa noite aí para todo mundo. Obrigada, Sérgio, Thiago e a todo mundo que assistiu aqui com a gente. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Sempre temos novos webinars acontecendo, né? E é um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigadão, boa noite.